Então, amados, daremos agora continuidade a esse próximo vídeo, que é falando sobre o mesmo assunto que da aula 3 de nervos e espinhais, e agora vamos tratar sobre a classificação funcional desses nervos. Então, esses nervos e espinhais, nós vimos que eles são constituídos. Então, as fibras que constituem os nervos estão intimamente relacionadas à classificação das terminações nervosas. O que são essas terminações nervosas? As fibras, nós sabemos que as fibras nervosas dos nervos, os nervos, eles são constituídos de fibras. Então, as fibras nervosas dos nervos, eles modificam, dando origem a formações que podem ser mais ou menos complexas, que recebem a denominação de terminações nervosas. Ah, professora, então vamos resumir tudo isso. Os nervos que são formados, vocês viram que os nervos são formados por duas raízes, nervosas, que vimos lá a raiz ventral e a raiz dorsal. Esses nervos, eles são constituídos por fibras. E essas fibras nervosas dos nervos, eles se modificam e podem dar origem a formações mais ou menos complexas que nós chamamos de terminações nervosas. Então, podemos concluir que essas terminações nervosas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser sensitivas ou aferentes. Anota aí, fibras sensitivas ou aferentes. E motoras ou eferentes. As terminações nervosas sensitivas, quando estimuladas por às vezes pode ser estimulada por algum tipo de energia, tipo um calor, a luz, eles vão dar origem a impulsos nervosos que seguem pela fibra e aí vão para onde? Então, nas extremidades, eles vão percorrer toda essa fibra e na extremidade, onde eles estão localizados, esse impulso é feito essa relação com a extremidade no qual eles vão estar inseridos. Então, esse impulso, ele é levado ao sistema nervoso central. Então, existe um trajeto do impulso, que às vezes esse trajeto ele pode ser mais ou menos complicado, sim. Então, vai receber percursos diferentes. Então, o trajeto eles podem tomar percursos diferentes e atinge áreas específicas do cérebro e lá onde é interpretado, resultando em diferentes formas de sensibilidade, gente. Já as terminações nervosas motoras existem na porção terminal das fibras aferentes e são os elementos de ligação dessas fibras são com os órgãos efetores, podendo ser um músculo ou então uma glândula. Aqui nós estamos vendo as fibras aferentes, como eu falei para vocês, ou sensitiva, podendo ser somática e visceral. As fibras eferentes, elas também podem ser divididas em somáticas e fibras viscerais. Olha só, aqui nas somáticas, eu coloquei aqui essa classificação esteroceptores. O que quer dizer isso, professora? Localiza na superfície externa do corpo, onde são ativados por agentes externos, podendo ser o calor, no caso a temperatura, o frio, temos aqui a questão do tato, da pressão, a luz, som, do esteroceptores. Então, esteroceptores localizam na superfície externa do corpo. Já os proprioceptores, eles localizam uma região bem mais profunda, podendo situar-se nos músculos, tendões, ligamentos e cápsulas articulares também. Os impulsos nervosos originam nesses receptores, podendo ser chamados de impulsos nervosos proprioceptores, e eles podem ser conscientes ou inconscientes. Quando eu falo das fibras eferentes, também pode ser somáticas, viscerais. As somáticas vão lá para os músculos estriados esqueléticos. As viscerais, eles vão para os músculos, podendo ser músculo liso, cardíaco, também para as glândulas.
Olha só, fibras eferentes. Essas fibras que se ligam perifericamente a terminações de nervos eferentes conduzem os impulsos nervosos centrifugamente. Já as fibras aferentes, essas fibras que se ligam perifericamente às terminações nervosas aferentes e conduzem os impulsos centripetamente. Olha só a diferença. Então, um vai conduzir para o sistema nervoso central e outro sistema nervoso central para a região periférica, diretamente lá para músculos e regiões similares. Então, pessoal, nessa imagem, o que é que nós estamos vendo? A medula espinhal e temos o nervo espinhal. O nervo espinhal, ele é chamado por esse nome de nervo espinhal porque ele faz conexão com a medula espinhal. Então, nós concluímos que o nervo é formado por duas raízes, a raiz dorsal e a raiz ventral. Então, duas raízes, dorsal e a raiz ventral. Ok. Professora, o nervo, ele é constituído por quê? Por fibras. Vocês estão vendo aqui na raiz dorsal temos uma fibra verde, aqui no esquema aqui ilustrativo, está representado com a cor verde. E na raiz ventral também possui a fibra, através desse esquema ilustrativo, ele está representado por uma cor vermelha. Então, esses nervos, eles são constituídos por fibras. Lembra que eu falei que das terminações nervosas, em suas extremidades periféricas, essas fibras nervosas dos nervos, as fibras nervosas dos nervos se modificam, gente, nas extremidades. Eles vão se modificar. Essas modificações, eles podem dar origem a formações que podem ser mais ou menos complexas, que nós conhecemos por terminações nervosas, que essas terminações podem ser sensitivas ou aferentes e podem ser motoras ou eferentes. Lembrem, eu falei das terminações sensitivas, falei para vocês que essas terminações, quando elas são estimuladas por uma forma qualquer, uma forma adequada, tanto pode ser, eu dei exemplo lá da luz, eu dei exemplo do calor, da temperatura, podendo ser também a questão da dor. Então, quando são estimulados, o que é que vai acontecer? Vão dar origem a impulsos nervosos que eles vão seguir por onde? Pelas fibras. Então, vai existir um trajeto pelas fibras nervosas, em cujas extremidades estão, aí vocês vão encontrar aqui, onde estão localizadas nessas extremidades, as terminações. Nesse caso, nós estamos falando de um neurônio, que é o neurônio aferente. Lembre que o corpo desse neurônio, o corpo celular, está localizado no glândulo da raiz dorsal. Então, esse neurônio aferente, por quê? Então, aferente ou sensitivo, esse impulso, ele é levado ao sistema nervoso central, nesse caso, a medula espinhal. Então, vocês estão vendo que depois de um trajeto, podendo ser mais ou menos, pode ser complexo ou não esse trajeto, ele chega no sistema nervoso central e vai atingir o quê? Áreas específicas do sistema nervoso central. Então, vamos retornar aquela informação do trajeto centrifugamente, Nós temos aqui a fibra de um neurônio aferente e centripetamente temos o do neurônio motor, através aqui da raiz ventral. Então, vamos seguindo. Então, aqui eu falei do trajeto para vocês. O trajeto é importante. Olha, toda vez que a professora estiver aí
com essa imagenzinha aqui de atenção, fique atentas, anote, faça um esquema ilustrativo e tire suas dúvidas também. Manda um e-mail para mim que eu estarei respondendo nesse período remoto para todos. Olha só, tronco do nervo espinhal. Vimos lá, vamos fazer uma revisão. Tronco. Então, vimos que o tronco sai do canal vertebral por um forame, que eu vou chamar de forame intervertebral. Ok, professor. Então, o tronco ele vai sair de onde? Vai sair do canal vertebral. E ele vai seguir em direção nós vimos aí, no caso de uma fibra sensitiva para a medula espinhal. E ele se divide em ramo dorsal e o ramo ventral. Ambos misto, ok, 2 ramos, né? Então, eles são misto porque no ramo dorsal a fibra sensitiva, no ramo ventral a fibra motora, por isso que são conhecidos como misto. Ok, aqui, professora, a senhora colocou ramo, raiz, certo? Ou raiz dorsal e a raiz ventral. O ramo dorsal, quando eu falo, eu quero dizer aqui a vocês que o ramo dorsal do nervo espinhal, ele é maior ou menor? São menores que os ramos ventrais correspondentes, ok? Então, eles vão se distribuir aí aos músculos, né? E a pele da região dorsal do tronco, nuca e região occipital. Anote essa informação no coração de vocês, que é muito importante. A distribuição desse ramo dorsal. E o ramo ventral? Se eles são menores, então o ramo ventral é um pouco maior do que o ramo dorsal. Representa praticamente a continuação do tronco do nervo espinhal. Eu vou mostrar uma imagem para vocês que vocês vão tirar essa dúvida, porque depois do tronco espinhal, praticamente quem segue é o ramo ventral. Ele se distribui pela musculatura, tira aqui esse A, pele, ossos e vasos dos nervos, bem como pela região anterolateral do pescoço e tronco. Olha só, quero chamar a atenção para vocês, os ramos ventrais dos nervos torácicos têm trajeto praticamente, não é praticamente, é praticamente paralelo, seguindo cada um individualmente no seu espaço intercostal. Vou explicar mais na frente, porque eu estou dando ênfase aqui nos ramos ventrais dos nervos espinhais. Eu quero dizer que cada nervo correspondente ele vai ter seu segmento medular paralelo, porque eu estou falando para vocês que esse trajeto, ele pode ter sim um percurso, um caminho, ele pode ser complexo, posso usar também a expressão, pode ter um trajeto um pouco complicado, até atingir áreas específicas do cérebro. Olha só, que esquema ilustrativo, bem legal esse esquema. Se vocês ainda não entenderam, agora é o momento de entender. Vejam só, aqui um esquema ilustrativo mostra a medula espinhal e aqui vai mostrar para vocês um tronco. Olha só, aqui eu vou ter um ramo dorsal e vou ter um ramo aqui ventral. No tronco, veja só, aqui é o tronco do nervo espinhal. Tronco do nervo espinhal. Então, esse tronco, nós vamos encontrar, veja o tamanho do tronco espinhal. E temos o ramo dorsal, o ramo ventral. Nesse tronco, ele vai dividir, se divide em raiz dorsal e raiz ventral. Nessa raiz dorsal, eu encontro o glândulo, que vai estar o corpo do neurônio sensitivo. E a raiz ventral. Nesse esquema ilustrativo, para mostrar para vocês, dá para perceber aqui que a raiz dorsal ela é menor. Se eu for observar aqui a raiz ventral, o percurso dela é menor em relação à raiz ventral até chegar na medula espinhal, ok? Olhe só novamente, medula espinhal, substância branca, substância cinzenta, a medula está localizada no sistema nervoso central. Eu encontro aqui nervos espinhais que são constituídos, os nervos fibras, as fibras,
sensitivas, podendo ser também as fibras motoras. Aqui eu vou encontrar, olha só, que a raiz espinhal na junção aqui se divide. Aqui eu encontro, não tá mostrando aqui o tronco, mas tá todo nessa região. E eu encontro aqui o ramo dorsal e temos aqui o ramo ventral. Tá? Então, pessoal, finalizaremos aqui esse vídeo que eu vou chamar para vocês, que é o vídeo 2, referente à aula de nervos espinhais, e daremos continuidade no vídeo 3.